Estou cansado, vim correndo. Boa noite para todos, em nome de Jesus. Você está feliz de estar aqui nesta noite? Amém? Você que está em casa também necessita ser feliz por tudo que Jesus já tem feito na sua vida, tem feito na nossa vida por bondade e graça. Para mim sempre é um privilégio, como sempre, poder ministrar a palavra, poder compartilhar, porque o intuito é compartilhar daquilo que o Espírito Santo vem falar conosco, vem comunicar conosco, vem repartir conosco. E quero fazer isso com muito cuidado. Hoje Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração, porque primeiro mexeu com o meu coração, amém? Primeiro bagunçou o meu coração, mexeu com as minhas estruturas. E o tema da palavra desta noite é: não pare, tudo passa. Repita comigo bem forte, diga: não pare. Não, mas diga como crente, sabe que o pastor gosta que você fala assim com verdade, né? A gente fala: não pare, tudo passa. Amém. Nós vamos ler o texto lá da carta primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7, que diz o seguinte, vamos lá. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia, glória a Deus. Que palavras lindas do apóstolo Pedro. Que textos, irmão, que eu olhando esse texto, parecia que essa carta Pedro estava escrevendo, melhor dizendo, para mim, com tudo que está acontecendo nos dias atuais. Eu senti como se Pedro estivesse falando: Rodrigo, é isso. E por que me despertou? E por que me chamou tanta atenção essa carta do apóstolo Pedro nos dias de hoje? Porque nós estamos vivendo, irmão, numa época onde tudo precisa ser muito rápido, e além de tudo ser rápido, é preciso sempre dar uma resposta imediata, e quando essa resposta, ela não é positiva, além de ser rápido, é necessário ter uma resposta positiva, e além da resposta ser positiva, nós precisamos ouvir Deus rápido, entenderam? Então, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para já, e isso é muito preocupante, porque a Bíblia nos ensina a trabalhar com o tempo. Diga comigo, o tempo. Diga o tempo. E quando isso não ocorre, quando as coisas não são rápidas, quando a gente não recebe uma palavra positiva de Deus, a primeira coisa que as pessoas, ou que até mesmo eu e você faz, é começar a pensar em desistir. Nós começamos a dizer que Deus não está nos ouvindo, que parece que Deus não está nos enxergando, ou se Deus disser não para a gente, se de repente aquilo que eu e você busca, a gente recebe não, a situação fica adversa, fica difícil, a gente se entristece muito fácil. Hoje nós estamos vivendo isso, porque as pessoas estão fracas espiritualmente, infelizmente esse é um fato. Nós estamos vendo uma frieza espiritual muito grande com a igreja do Senhor Jesus, porque nós estamos vendo cristãos fracos espiritualmente, por causa de uma situação negativa que ocorreu, ou que de repente está ocorrendo
na sua vida, já é motivo de se entristecer, é motivo de desistir, é motivo, pastor Marivaldo, de achar que Deus não está nem aí. Só que a palavra dele vai dizer que ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando, mesmo que a situação é contrária, mesmo que seja difícil, mesmo que venha a dor, a enfermidade, o Senhor continua trabalhando. Aleluia! Isso é triste, porque eu até parei para analisar na questão antes da pandemia, como que nós estávamos, e nós não estávamos diferentes de agora, ao contrário. A pandemia, ela facilitou para que os crentes que já estavam frios espiritualmente potencializassem a sua frieza. Ficasse evidente como era a fé dessa pessoa. Ficasse evidente quais eram os pensamentos que ele tinha, o que ela tinha a respeito de Deus. Aleluia. E era triste, sabe por quê? Porque a igreja, pastor Marivaldo, precisava ser favorável. Porque se a igreja não fosse favorável com essa pessoa, logo ela desanimava, ela desistia, ela não via motivo de estar na igreja. Porque eu estar na igreja não é, eu não estou para que Deus simplesmente fale comigo. Eu estou na igreja para celebrar, cultuar e adorar a esse Deus. Aleluia! E não simplesmente para receber algo dele. Como nós somos uma igreja em célula, se a célula também não for favorável, ninguém quer ficar na célula. Se a célula não corresponde às suas expectativas, você logo quer desistir. Você para de ir. Isso já estava acontecendo lá em janeiro, fevereiro. E agora foi potencializado. Quantas pessoas não participam da célula online? Será por quê? Porque você está achando que a célula online não é favorável a você. A palavra que está sendo lançada lá, ministrada lá, não é favorável a você. E não importa onde ela está sendo feita. Se é num grupo fechado, se é num grupo aberto. A célula está acontecendo. Mas porque ela não é favorável, ela não corresponde às suas expectativas, você já nem participa mais. Isso também ocorre, eita Jesus, com os discipulados, pastor. Se o discipulador já não fala coisas que eu gosto, eu já não quero voltar para o discipulado. E a gente ainda fala, para que ser discipulado? É que você não está entendendo a ação de Deus sobre a sua vida, querido. O discipulado não é para massagear o seu ego, não é simplesmente para te jogar para cima, mas o discipulado é para te ensinar a caminhar com Cristo. É para corrigir as nossas áreas, é para dar direção. O seu discipulador tem autoridade para dar direção para a sua vida. E a direção muitas das vezes não é o que nós gostamos, porque se fosse o que nós gostamos, nós não precisaríamos estar indo até o discipulador. Nós vamos porque nós precisamos ser direcionados. Às vezes nós estamos com a nossa mente tão fechada e nós não enxergamos, e somente o nosso discipulador, aquela pessoa que nos acompanha, ela pode nos direcionar com graça e sabedoria. Mas quando você não escuta algo que te agrada, você quer desistir do discipulado. Se a gente fizesse, pastor Marivaldo, uma estimativa da nossa igreja, quase 600 pessoas, e quantos ainda estão sendo discipulados, é uma vergonha. É uma vergonha. Hoje o Senhor me chamou aqui nesta noite para acabar com a nossa hipocrisia, irmãos. Nós temos que parar de ser hipócrita. Porque hoje para muitos crentes não precisa mais vir para a igreja, pastor Marivaldo. Isso é hipocrisia pura. Porque quando nós estávamos doentes, quebrado, arrebentado, nós nos curamos, foi aqui na igreja. Foi esta casa que serviu, foi esses pastores que serviu, foi os líderes que me serviu, foram os discipuladores que nos serviu. E por que agora não presta mais, não precisa mais? Agora eu posso ser um cristão individual, sozinho na minha casa. Quem te disse isso? Você precisa estar perto do corpo. A gente às vezes, o bispo Paulo costuma dar o exemplo de que se um dedo estiver fora do corpo, ele vai necrosar, ele vai morrer.
Mas pensando na nossa vida, você não é nem um dedo, você é uma célula. O dedo é muito grande, uma parte do corpo muito grande. Eu sou uma célula do corpo, você é uma célula do corpo. E a célula longe do corpo, ela vai morrer. Vai ter 2 processos que vai acontecer com uma célula longe do corpo. E talvez o pastor Marivaldo pode até falar melhor do que eu. O primeiro processo é que ela vai morrer. Se ela sair dessa pele, ela não vive em outra planície, outra base. Agora ela pode ser congelada. Ela é paralisada. Então quando você não está em conectividade com o corpo, você pode morrer ou paralisar a sua vida. Então tudo que nós vivenciamos é importante. Não caia na besteira de falar que não é importante. E essas questões de não ser favorável, de não corresponder, de não agradar, está sendo suficiente para fazer com que as pessoas parem, pastor Marivaldo. E aí eu me pergunto, onde é que está a nossa fé? Nós paramos por causa de uma pandemia, e tivemos, claro, que parar, mas nós paramos o físico, nós não paramos com o espiritual. Nós continuamos buscando a Deus, entendendo que o céu continuava aberto, que as bênçãos de Deus estavam acessíveis, que o milagre dele estava acessível, que a libertação dele estava acessível. O reino do Senhor continuou sendo ativado e trabalhando nas nossas vidas. E depois que tudo normaliza, parece que nada normalizou. E aí eu me pergunto, pastor Antônio, e se a gente tivesse parado por uma petição de morte? Se tivesse solicitado as nossas cabeças, a partir de hoje, não pode mais adorar aquele que diz que é Cristo. Se você adorar, você vai ser decapitado, você vai morrer. Como? O que a gente fazia? A gente morria pelo Evangelho? Ou se escondia? Ou desistiria? Ai, credo, pastor, mas é uma verdade. Sabe por que isso é uma verdade? Porque se você perceba ou não, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E isso é preocupante, porque as pessoas frias espiritualmente vão ser deixadas. Porque elas serão deixadas, pastor? Porque elas não estão preparadas para a boda do Cordeiro. Você precisa colocar mais lenha. Você precisa tirar as cinzas. Você precisa. Nós estamos vivendo uma época, talvez da maior imaturidade da igreja, onde eu não posso disciplinar ninguém. Eu não posso disciplinar, senão o cara não volta. O cara não exerce mais o ministério, ele deixa de ser líder, ele deixa de ser discípulo. Ei! Olha que época de imaturidade nós estamos vivendo. Nós estamos cometendo dos maiores erros. Nós passamos a analisar a nossa vida e a vida dos outros por uma análise restritamente humana. Nós estamos vendo pouco a movimentação espiritual. Nós necessitamos de enxergar a movimentação do reino do Espírito. Nós temos que sair do natural, em nome de Jesus. E como que a gente está analisando isso, pastor? Se falta dinheiro, pastor, aí ele tem um problema. Fiquei desempregado, Deus não é comigo não. Não, olha, descobri, o médico deu a notícia que eu estou com câncer. Estou doente, com uma doença incurável. Cadê Deus? Pastor, o meu status, sabe? Eu tento mostrar que eu estou, sabe, por cima, mas na verdade eu estou totalmente quebrado e destruído. O motivo de não ter isso ou não ter aquilo é o suficiente para fazer as pessoas desistirem do Evangelho. O Evangelho passou a ter que se moldar às pessoas, e não é a pessoa se moldar ao Evangelho. Aleluia. E talvez você que está em casa, você que está aqui sentado, pode até falar, pastor, falar é fácil.
Se o Senhor estivesse passando por um momento de enfermidade, talvez o Senhor não diria isso. Se o Senhor estivesse passando por um tempo de desemprego, por uma situação difícil, o Senhor não diria isso. Agora eu quero, com muita humildade, com muito temor e tremor de Deus, eu quero ajudar vocês. Talvez há pessoas aqui que não me conhecem, não conhecem a minha história. E eu falando com o Espírito Santo, eu tive a convicção de que qualquer um que ministrasse essa palavra, falaria a mesma coisa que eu. Qualquer ministrante, qualquer pastor, qualquer presbítero, diácono, homem de Deus que assumisse esse púlpito no dia de hoje, falaria as mesmas palavras que eu. Eu quero ajudar você que não conhece a minha história a entender, porque eu quero lembrar de quanto o Senhor foi fiel com a minha vida e com a minha família. E eu digo isso não porque eu era o cara, ou eu fui o cara, ou eu sou, longe disso, no nome de Jesus, ou que eu estava 100% certo, ou que eu era o mais preparado, ou que tinha mais habilidade, nada disso. Foi puramente bondade de Deus, insistência em alguém com tanto problema. Quem me conhece sabe como eu tinha problema, né, pastor Marivaldo? Bispo Paulo, os meus amigos sabem quantos problemas o pastor Rodrigo tinha. E eu vou relatar alguns aqui para refrescar a memória de você. Talvez você vai até falar: pastor, eu também passo por isso. Eu já passei por um longo tempo de desemprego, 1 ano e 3 meses, fechado, sem trabalhar. E o Senhor foi fiel em todas as coisas. O Senhor não deixou faltar nada. Eu passei por várias situações de enfermidade. Um jovem de apenas 18 anos com problema de pressão. Os médicos faziam todo tipo de exame e não diagnosticavam nada. Tive depressão e outras síndromes. Não foi fácil. Eu tive crise no meu casamento. Eu e a pastora Cecília quase separamos. E sabe por que nós estamos juntos? Porque o Senhor Jesus agiu com bondade e graça sobre nós, e nos deu consciência de entender que o que era necessário não era separar, mas ajustar a nossa vida. Agora, ajustar a vida em quem? No casal? Não, ajustar a nossa vida em Deus, porque esse é o erro do casal. O casal entende que precisa ajustar, pastor Marivaldo, a vida com outro casal, e na realidade não. Você e eu precisamos ajustar a nossa vida em Deus, porque em Deus você vai ser o melhor esposo, a melhor esposa. Aleluia, aleluia. Nós passamos. Está achando que não? O pastor Samuel Mariano, ele até tem uma canção que diz: daquele que nos amou. Você está sendo mais do que vencedor. Vai lá, Fábio, no 35. Você está sendo mais do que vencedor, irmãos, na sua tribulação, porque é isso que o texto está dizendo. Será que na tribulação você está tribulado, dizendo: não aguento a pressão, não aguento não, pastor? Será na sua angústia? Você está angustiado, aí perde-se a vontade de ir para a igreja, perde-se a vontade de orar, perde-se a vontade de ler a Bíblia. É uma angústia que está aí, é um vazio que está aí. A Bíblia está dizendo que mesmo nessa sua angústia, você é mais do que vencedor. Aleluia. É a perseguição. Pastor, não me perseguindo. Pastor, sabe aquele discípulo atentado, sabe? Não me deixa em paz. Não obedece. Filho, coragem. Minha filha, coragem. Na perseguição você é mais do que vencedor. Aleluia. O texto vai dizer: ou fome. Fome aqui não é falta de alimento, porque senão, pastor Marivaldo, a Bíblia seria mentirosa. Ela diz: nunca vi um justo desamparado ou sua descendência mendigar o pão. Então a fome aqui não é falta de alimento. A fome quer dizer que quando está próximo de acabar, sabe quando você fez o último arroz? Sabe quando você olhou para o armário e você colocou talvez na vasilha de mantimento o último pacote de arroz? Não acabou ainda tem. Você não está passando fome. Talvez você olhe, sua geladeira está vazia. Ei, calma. De repente tem ovo ainda lá. Você não está passando fome.
E ainda que tivesse, ele disse que sobre essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Ou a nudez. A gente já ouviu tanta história de gente que se não tivesse uma roupa nova não vinha para a igreja. Cada culto tinha que vir com uma peça diferente, tinha que vir com um calçado diferente, com uma bolsa diferente, com um adorno diferente. Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Durante muito tempo na minha vida, na fase de pré-adolescente, adolescente jovem, eu ganhava muita roupa, não comprava, não tinha como comprar. Eu ia para a igreja com a roupa um pouquinho maior, pastor Marivaldo. Eu me lembro que eu fui ministrar louvor numa igreja lá em Itaquera, e quando eu cheguei lá, uma senhorinha olhou para mim, gostou de mim, eu falei, glória a Deus. E aí ela chegou e falou, meu jovem, eu tenho um terno para te dar, está novinho. Aí eu fiquei todo feliz, falei, glória a Deus, ganhei um terno novinho. Só que era do falecido, era do neto dela que tinha morrido, e ela comprou e ele não usou. Era abençoado por Deus, porque eu sabia que naquele momento, eu glorificaria ao Senhor pelo pouco, porque chegaria o tempo, que sobre aquela coisa, eu seria mais do que vencedor. Aleluia. Uma palavra bem estimativa para os dias atuais. Ou o perigo. Está com medo do que, querido? A igreja precisa parar de ser usado pela hipocrisia. Está com medo de vir para a igreja por causa do Covid? Você não tem medo de ir no banco tirar o seu benefício, né? Você tem medo de ir no mercado comprar a sua compra do mês? Você tem medo de ir no açougue comprar a sua mistura? Você tem medo de pegar o busão lotado? Por que você só tem medo na igreja? Cuidado com a hipocrisia. Satanás está cauterizando a sua mente, querido. Ele está cauterizando a sua mente para que você se esfrie cada vez mais, para que você entenda que não precisa do corpo. Qual que é o perigo? Porque até no perigo, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Ou a espada. Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Nós precisamos, queridos, passar pela escola do céu. Lá não é, melhor dizendo, como aqui no mundo. Aqui no mundo, onde as pessoas passam sem aprender. Nosso Brasil está assim. A criança não aprendeu, ela passa de ano. O jovem não aprendeu, ele passa de ano. Mas na escola do céu não é assim não. Se você não aprender, se você não crescer, e se você não amadurecer, você repete. E você se instala num ciclo vicioso, até você romper a sua vida. Deus não passa ninguém sem aprender, irmãos. Deus não te leva para um próximo nível se você não amadureceu, se você não cresceu. Eu continuo na escola do Senhor, mas pela bondade, pastor Marivaldo, eu tenho um passado de ano. Aleluia. Porque eu tenho visto o Senhor acrescentar na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho visto o Senhor ser bondoso comigo. Por isso quando eu olho para trás, eu vejo tudo que enfrentei, tudo que passei. Eu estava na escola do céu, aprendendo a ouvir o Senhor, aprendendo a andar com Ele, e poder dizer como disse o apóstolo Paulo: eu soube ter pouco, mas também soube ter muito. Você precisa passar pela escola do céu. E na escola do céu, diga fala aí, na escola do céu, para você ganhar, primeiro você precisa perder. Vou repetir. Na escola do céu, para você ganhar, primeiro você precisa perder. Espera aí, pastor, mas eu vim para Jesus, sabe, para ganhar e ter uma vida abundante. E eu também. Mas não é, pastor Marivaldo, na minha visão de vida abundante. A vida abundante que nós precisamos viver de acordo com a visão do Mestre, do Cristo. Ele tem a vida abundante para mim e para você. Mas primeiro, diga comigo, primeiro, você precisa perder. Você precisa perder. A primeira lição que Jesus dá aos seus discípulos é: aquele que quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe por que nós estamos vendo tantas pessoas abandonando a fé cristã? Porque elas pularam um processo. Elas conheceram Jesus e esqueceram de negar a si mesmo, e foram rapidamente tomando a cruz. E com o tempo a cruz ficou pesada, porque faltou negar a si mesmo. E aí, como uma pessoa não aprendeu o primeiro nível de negar a si mesmo, a cruz não será favorável a ela, porque a cruz não vai promover o que ela quer. A cruz vai promover o que ela precisa. A cruz vai ensinar o que você e eu precisa, a formar o nosso caráter, a formar nossa índole, a fazer a gente cidadão do céu. E aí quem não negou a si mesmo vai pegar a cruz e entregar, porque começou o processo da forma errada. É preciso primeiro negar a si mesmo. Quando nós não sujeitamos a nossa vida a Deus, nós estamos vivendo ilusoriamente. Ainda que sua vida esteja boa, ainda que você tenha tudo, isto é passageiro. Sem Cristo, isto é passageiro. Com Cristo existe uma crescente. Ele te ensina a perder, porque Ele fez isso. Ele abandonou a sua glória, o seu esplendor, perdeu, veio como homem, andou como homem, obedeceu como homem, morreu e ressuscitou. E após ressuscitar, Ele ganhou toda a autoridade no céu, na terra e abaixo dela. Então, meu querido, desculpa, a notícia que eu tenho para dar para você hoje é que primeiro você precisa perder. Você precisa deixar o seu eu de canto, os seus objetivos de canto, e ouvir o que Deus está falando para você. Aleluia. Deixa a gente analisar, para não ficar só nas minhas palavras, vamos analisar o texto que nós lemos, mas eu quero ler apenas o versículo 6 e 7. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Senão eu leio aqui. Nisso, presta atenção, nisso vocês exultam. O que é exultar? É festejar, é se alegrar. Nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha o que Pedro está dizendo. Ei, você vai ter momentos de tristeza. Você vai ter um tempo onde as coisas não serão tão favoráveis e você vai se entristecer, mas se alegre. Como é isso, pastor? Presta atenção. Você acha que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela se alegrou quando Felipe morreu? Será que a igreja se alegrou, ela sorriu quando os cristãos eram mortos na arena? Ela sorriu quando os cristãos eram colocados fogo como tocha viva na cidade por Nero? A igreja não sorriu, ela se entristecia, mas ela exultava, porque ela entendia que o projeto era maior, que o propósito levaria a algo maior. E a Bíblia testifica disso, porque quanto mais Herodes matava, mais o cristianismo crescia. E foi por causa destes homens que entenderam este período de pouco de tempo, que deviam se entristecer referente às suas provações, foi que o evangelho pôde chegar até a mim e a você. Qual é o preço, irmão? Qual é a provação que você está disposto de passar para alcançar outros? Qual é a sua disposição para isso? Por um pouco de tempo devam ser entristecidos todo tipo de provação. Ai, pastor, a minha provação, sabe, eu não aguento mais. Aguenta sim, aguenta, você aguenta. Tenho certeza que você aguenta, porque a Bíblia diz que Deus não dá nada que você não possa carregar, que você não possa suportar. Você aguenta. Diga, eu aguento. Fala, eu aguento, Senhor, eu aguento. Eu aguento. Para que, pastor, entristecer? Vamos continuar o texto, Fabinho, deixa ali. O texto vai dar continuidade. Ele diz, assim aconteceu, para que fique comprovado que a fé que você tem
que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro. Para que eu passo provação, pastor? Para que fique comprovado o valor da sua fé. Se Deus olhasse para nós agora nesta noite e fosse comprovar o valor da nossa fé, como seria? Se a gente pudesse numerar, dar valor à nossa fé, qual valor seria? Será que ia ser do 0 para frente ou do 0 para trás? Assim aconteceu para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Há algo tremendo aqui. Aqui nesse texto, quando diz, quando Cristo for revelado, não está dizendo em eternidade, não está dizendo que nós vamos ter louvor, glória e honra quando Cristo vier buscar a igreja, está dizendo quando Ele for revelado. Todas as vezes que Cristo for revelado em mim, Ele vai demonstrar louvor, honra e glória ao meu respeito. Toda vez que Cristo for revelado em você, no seu casamento, na sua vida, com seus vizinhos, com seus familiares, você vai viver louvor, glória e honra. Amém? Agora Cristo precisa ser revelado. O que é que está se revelando aí? É desânimo? É medo? É angústia? Não, irmãos. Revele Cristo. Deixa Cristo se revelar através de você. Agora, como que Cristo vai se revelar se você decide se agarrar ao problema? Como Cristo vai se revelar se você decide se agarrar à liberação de perdão, você não libera o perdão? Como que Cristo vai se revelar se você está puramente angustiado, rancoroso? Como Cristo vai se revelar se você está com tantas dúvidas? Esses dias uma pessoa me perguntou, pastor, será que Jesus já não voltou e a gente está vendo 1000 anos da tribulação? No mínimo não lê a Bíblia, gente. Porque quando Jesus Cristo voltar, a primeira coisa que nós perderemos é a comunicação com o Espírito Santo. Ele irá embora. O Espírito Santo ainda está falando, amém? Sim ou não? Então Cristo não voltou ainda. Calma, não tenha medo não, Ele está voltando. Ele está voltando. Ele não voltou. Cristo precisa ser revelado na sua vida. Cristo precisa ser revelado no seu trabalho. Cristo precisa ser revelado dentro da sua casa, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Cristo precisa ser revelado na rua, onde você esteja. Cristo necessita ser revelado através de você. Porque senão você vai continuar olhando para a vida dos outros e dizendo, o irmão vai, o irmão já chegou aqui, tem pouco tempo, já foi, já está fazendo, Deus já está honrando, Deus já está trabalhando, Ele já está conquistando, e eu continuo na mesma. Cristo necessita ser revelado. Deixa eu provar isso que eu estou falando. Vamos para 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz. Aqui está comprovando que aquilo, quando fala da revelação de Cristo, não é eternidade. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Olha de novo aí. Ah, pastor, mas eu pensei que era festa. Pensei que era só celebração que Deus ia fazer. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces. Irmãos, escuta, presta atenção. No céu, eu não vou precisar que Cristo me dê força, porque lá não há dor, não há tristeza, não há tentação do diabo, mas não há nada que me leve a pecar, que me leve a desistir, que me leve a duvidar.
se Ele está falando que Ele me dará força, é para aqui. É aqui que eu preciso de força. É aqui que eu preciso ser resiliente. É aqui. E olha a outra parte. Diz: Ele dará força e porá sobre firmes alicerces. O que significa, irmão, firmes alicerces? Quer dizer que aonde eu estiver, todos os outros locais serão abalados, mas eu não. Escuta, eu não sei você, mas eu tenho vivido isso no tempo de pandemia. E eu tenho visto Deus abençoando a vida de dezenas de pessoas. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão comprando as suas propriedades, estão comprando a sua casa, estão prosperando, estão conquistando, estão alargando as suas empresas, estão viajando. E o mundo nunca vai entender isso. E sabe por que nós estamos vivendo isso? Porque nós estamos firmados nos alicerces. O vento está passando, está acontecendo terremoto, está tendo uma pandemia, mas eu continuo firme no alicerce aonde Cristo me colocou. Aleluia! Então é tempo de conquista. Eu me lembro que no começo da pandemia Deus usou alguém aqui profeticamente dizendo que esse ano de 2020 era o ano da prosperidade, aonde o Senhor abriria muitas portas, aonde o Senhor ia prosperar sobre a nossa vida. E eu não sei você, mas eu tomei isso para mim, pastor Marivaldo. Eu disse: eu quero, Jesus, porque eu acredito nisso. Eu acredito. Agora diga para mim, todo ato de fé, diga, todo ato de fé necessita de um ato profético. Você precisa exercer fé. Se você ficar olhando, não, mas a gente está vivendo uma pandemia, você não vai romper. Você precisa olhar para o céu, porque as riquezas estão em Deus, a prosperidade está em Deus, a vida abundante está em Deus. Ainda que a economia brasileira não está bem, mas a economia do céu está bombando. Aleluia! Amém. Então não pare. Está triste, está difícil aí? Não pare. A sua tristeza é por um pouco de tempo. É pouco. Diga comigo, é pouco. Você que está em casa, diga aí, é pouco. É pouco. Não se desespere, é pouco tempo. Calma, é pouco tempo. Eu quero louvar com vocês. Fique de pé, em nome de Jesus. Não pare. Tudo passa. Esse louvor se encaixou perfeitamente com a ministração. Vamos louvar? Vamos louvar. Nós te adoramos, Senhor, nós te entronizamos neste lugar. O Senhor conhece os corações, Senhor, de cada homem e de cada mulher nesta noite. E todo o coração que está conturbado, triste, angustiado por todas essas coisas do mundo, Pai, nós repreendemos e neutralizamos, Pai, esta alma que está em descontrole, no nome de Jesus. Alinha, Senhor, a nossa vida com o céu, alinha a nossa vida com o eterno, Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos entender que o nosso sofrimento, como diz o apóstolo Paulo, leve e momentâneo, produzirá honra e glória, produzirá um peso de glória. Não pare, tudo vai passar, tudo passa.